Bom dia, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo que tem como objetivo falar a respeito de uma palavrinha chamada pagão. A gente ouve muito essa questão, isso aqui é pagão, isso aqui é do paganismo. Eu ficava pensando, por que até mesmo entre os ateus usa esta palavra pagão? Até mesmo alguns ateus que eram religiosos, eles falam que algumas religiões usam coisa do paganismo, que isso é do paganismo. Quando ele discute com algum cristão, aí ele fala que o cristão é paganizado também e usa coisa do paganismo. Assim como querendo dizer que veio do paganismo, que se refere a uma coisa que não é verdadeira, que é falsa. Até mesmo tem ateu que tem esta concepção que quer combinar essa maneira de falar assim, é pagã, isso é paganismo. Que relaciona paganismo com coisa ruim, com coisa do mal, fonte do mal. Então eu fui estudar essa questão dessa palavra paganismo e vim descobrir que é um termo que a Igreja Católica e que os cristãos usavam para os gregos. Para os gregos, que tinha a sua adoração, que tinha os seus deuses, os seus costumes, a sua cultura, né? E ele chamava os gregos, ou pessoas que não eram cristãs, ele chamava de pagãos. Ou seja, é um termo pejorativo para dizer na questão de irreligioso, na questão de desprezo, né, para com a cultura, a crença do outro. Isso é paganismo. Isso é coisa baixa. Isso é coisa que veio de uma cultura inferior. Isso não presta. Isso é do mal. Quer dizer, o cristianismo tomou-se emprestado de quem? Do judaísmo. Porque o cristianismo tem como origem e descende de judeus. Foi formado por judeus. E os judeus chamavam o quê? Pessoas que não eram judias, que não eram israelitas, chamavam de goi. O goi. Os goim, plural de goi, quer dizer pessoas de outras nações, pessoas de outra religião. Então, depois que o judeu se tornou monoteísta, porque antes eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, depois que eles passaram a ser monoteístas, que assumiu a crença, escolheu um Deus só para servir, para adorar, para prestar culto, eles passaram a chamar as outras nações de idólatra. Os goíns, porque o idólatra, segundo eles, é aquele que serve
a outros deuses que não é o dele. O dele é o verdadeiro, o dos outros é falso, é do mal, o dele é do bem. Então os judeus usam isso para pessoas de outras nações, porque os judeus se consideram a nação santa, um povo privilegiado, que tem o amor do Criador, como eles ensinam. Eles são privilegiados porque o Criador escolheu eles para ser filhos amados, para ser um povo santo, um povo separado, um povo privilegiado. E esse mesmo Criador, que diz que criou a humanidade, desprezou o resto da humanidade e selecionou um povo para ser o seu povo próprio, o seu povo peculiar, de acordo com o ensinamento do judaísmo. Então os outros é que são considerados como imundos, como desprezíveis. Ele chama os goíns, os imundos. É tanto assim que as carnes que os judeus não comiam, o goim, pessoas de outras nações, poderia comer. O animal que foi morto de morte natural, um judeu não podia comer, mas podia dar para o goim comer. O goim podia comer, pessoas de outras nações. Então, o cristianismo não usa a palavra goim, mas usa o quê? Pagão. Então, pagão é todo aquele que não foi batizado pela Igreja Católica e que não é católico, é chamado de pagão. E no judaísmo é chamado os goi, os gentios, que é considerado como imundos para eles, como um povo inferior. Até mesmo Jesus fala numa parábola dizendo assim, que a pessoa não deve usar de vãs repetições na oração, que não deve seguir o exemplo dos gentios, está entendendo? Dos não-judeus, que pensam que por muito falar que será ouvido, está entendendo? Então ele diz que o gentio, pessoas de outras nações, é tolos, porque fica repetindo, pedindo a mesma coisa, e que um israelita não deveria seguir o costume do gentio, que no catolicismo e no cristianismo é chamado de pagão. Já no islamismo é chamado os infiéis. Quer dizer, os fiéis são aqueles que seguem a doutrina de Maomé, o ensinamento de Maomé, e que adoram e servem ao Deus Alá. Os infiéis são todos aqueles que não seguem o ensinamento de Maomé, que não seguem o Alcorão, e que não adoram Alá como Deus. Esses daí são os infiéis. E a esses é permitido perseguir e até matar. Então, em uma religião é chamado de pagão, na outra é chamado de goim, e no outro é chamado de infiel. É chamado de infiel. Então, pagão, paganismo, é tudo aquilo que não se originou no judaísmo. A forma de culto, o ensinamento, a imagem de um Deus, aquilo ali é pagão, porque não se originou na religião judaica. Não foi nada que foi ensinado pela religião judaica e nem feito pela religião judaica, nem feito pelo catolicismo. Então isso é prática dos pagãos, quer dizer, pessoas de menos relevância, pessoas de menos conhecimento, que não espera dessas pessoas aí nada de bom. Isso quer dizer é isso. Está entendendo? Então está relacionado com isso aí. Então, mesmo que for uma coisa boa criada por pessoas que não é da mesma religião e não é da mesma nação, eles não valorizam porque não veio do meio deles. Então,
até mesmo alguns judeus usam esse negócio, isso aí é pagão. Não, não existe esse negócio de pagão. Até quando a pessoa usa isso, ele está também fazendo distinção, achando que a invenção da religião, a forma de culto dessa religião, é melhor do que daquela religião. Que a cultura daquele povo é inferior à cultura do outro. Então, isso aí a gente vê um pouco de etnocentrismo, que é você centralizar o que é seu e abominar e rejeitar e desprezar aquilo que é de outro. Achar que o que você faz é melhor. O que o outro faz é inferior. Então, se você é inferior, é superior, você tem o poder de controlar aquele que é inferior. É disso aí que vem guerras e que vem nações querendo dominar outras nações por se achar superior a outra religião, querendo dominar outra religião, porque se considera superior àquela outra religião. Então, pagão quer dizer aquilo que não teve origem na religião cristã. Então, todo aquele que não era da religião católica, que não foi batizado na Igreja Católica, era chamado de pagão. Era chamado de pagão. Então, deu para entender essa questão de paganismo, que é paganismo. Eu converso sempre com um colega meu, aí eles têm receio, aí tem um pessoal aí que tem essa questão da nomenclatura, acha que existe um nome sagrado, acha que existe um nome mágico, e que você tem que saber o nome verdadeiro do Salvador, que eles dizem, do Salvador, para você pronunciar esse nome. E evitar chamar ele de outro nome, ou de Yeshua, ou de Jesus, porque esse nome, Jesus, ou Yeshua, se não for Yahushua, se não for chamado Yahushua, o Yahushua é o nome preferido, é o nome sagrado. Mas esse outro aí, Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, ele é pagão. Então, quer dizer, está relacionado com o mal. Alguém falsificou e é pagão. Então, aí eles falam pagão, por que eles dizem pagão? Que está relacionado, isso aí é de Satã. Foi Satã quem inventou. Tá entendendo? E não existe Satã. E essa questão de pagão, porque não teve origem na Bíblia, eles acham que quem tem a pronúncia certa, eu não sei quem é, que eles hoje não definiram quem é que tem a pronúncia certa. Então, essas outras pronúncias é pagã, ou seja, é do mal. Mas paganismo não tem nada a ver com questão do mal. O homem é que criou isso. Isso aí é o ser humano, a sociedade, que cria isso aí, as religiões que criam isso aí. Está entendendo? É os sacerdotes que criam isso aí. É a liderança, é papa, é bispo que cria essas coisas aí. São pastores que inventam essa questão de paganismo. Então, o pessoal do nome também usa isso aí, diz que é paganismo. Que o nome não pode, é de pronúncia pagã. Ah, você não pode falar o Senhor, não. Por quê? Porque o Senhor é Baal. Baal. Quem é Baal? Ah, Baal foi um ídolo que existia lá dos cananeus. Então você está pronunciando uma coisa que é do mal. Que é do mal, não pode pronunciar isso não. E o que é que acontece se eu pronunciar? O que é que acontece? Acontece o que eu vou morrer? Eu vou sofrer de algum mal, ter alguma doença mal? O que é que acontece? Porque eu continuo pronunciando Senhor. Tu diz que Senhor é Baal. E Baal é o nome de um Deus. Deixa de bobagem, deixa de bobagem. Isso é ilusão, essas coisas. Isso é ilusão. Não existe nome mágico. Não existe nome que tem
poder nenhum, força nenhuma para fazer acontecer isso ou aquilo. Isso chama-se superstição. Isso é superstição e temos que nos libertar dessas coisas. E dessas coisas só nos libertamos através do conhecimento da realidade. Através do conhecimento da realidade. Você começa a falar, Baal, Senhor é Baal, não pode falar Senhor Deus, não, porque Deus está relacionado com o ídolo lá de um ídolo grego. Deus vem de Zeus, e um supremo Deus que tinha na Grécia. Existe Zeus? Existe? Essas coisas ou é fantasia? Ou é lenda? Ou é mito? Então, pessoal, é isso. Temos que ter conhecimento das coisas, porque o conhecimento da verdade liberta o homem dos medos. Até hoje tem pessoas que andam com medo de falar o nome. Não posso falar não. Tenho que falar o nome certo, o nome verdadeiro, pronunciar o nome verdadeiro, invocar o nome verdadeiro, porque a Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas Senhor é Baal, não. Tem que ser Yahweh. Tem que ser Yahushua. E aí o povo que não tem conhecimento começa a ficar com medo, com pânico. Estou pecando, estou pronunciando o nome pagão. O nome pagão, como a pessoa fala. Então, paganismo ou pagão, é aquele que não faz parte da religião, daquela religião. O outro que é de fora é chamado de pagão. O de lá também chama de cá de infiel, chama de cá, chama de goi. O judeu chama o cristão de goi, chama o islâmico de goi. O islâmico chama o judeu de infiel, chama o cristão de infiel. E assim sucessivamente. Eu sei que deu para você entender essas questões e tirar essas dúvidas. Nada de pagão, é uma coisa de fora. É uma coisa de outra religião. Então, pagão, no sentido da palavra, é pessoas que não faz parte daquela religião. É o que é de fora. É o que não obedeceu e nem passou pelos rituais. Os rituais de iniciação de determinada religião e pratica outra forma de culto a outro Deus, a outro ser imaginário que eles imaginaram e inventaram e que não existe, eles dizem que existe, né? Então é isso aí. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, se inscreva no meu canal. E bom dia, boa tarde e passa bem. E boa noite também, né?